Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Queridos telespectadores, é com muita alegria que hoje estamos juntos aqui, mais um sábado, hoje ao vivo, dia 31 de março de 2012, e data aí que a gente lembra o desencarne de Allan Kardec, né, que desencarnou no dia 31 de março de 1869, depois de fazer, né, de participar aí desse trabalho da codificação espírita, que foi um trabalho grandioso, importantíssimo para a humanidade, porque veio nos trazer a terceira revelação, que nos fala sobre isso, sobre todas as coisas que a gente precisa compreender, sobre a reencarnação, sobre os mundos habitados, sobre a comunicabilidade dos espíritos, né, a mediunidade que é tão aí falada, tão comentada, mas é tão deturpada. E a gente precisa compreender, e exatamente, né, através das 5 obras que foram resultado aí do trabalho de Kardec, ao organizar, ao codificar as informações que os espíritos superiores vieram nos trazer. Nas 5 obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nessas 5 obras é que estão contidas o Espiritismo. É bom a gente sempre lembra que ao longo desses quase 9 anos de programa que nós temos, nós estamos sempre falando para as pessoas, esclarecendo para vocês que nos assistem já há muito tempo, que nos acompanham, para os que estão aí começando a nos assistir agora ao vivo ou através do YouTube. Todos os programas nós sempre ratificamos essa importância de se conhecer a doutrina espírita realmente como ela é, como ela foi codificada. Isso é realmente importante, porque hoje em dia muitas coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita não endossa tantas coisas e as pessoas fazem essa mistura, esse caldeirão aí, é espírita, não é? E nós temos sim esse dever, todo espírita tem esse dever e esse compromisso de honrar sim o trabalho que Kardec fez, pesquisando, sempre estudando a codificação, porque é importante, porque muitos absurdos são aí divulgados, são ditos como espíritas e não tem absolutamente nada de espíritas. Então nós devemos sim, aí lembrando hoje do desencarne, dessa data de desencarne de Allan Kardec, prestar realmente essa homenagem a ele que codificou, que fez esse trabalho grandioso, como eu já disse aqui, para toda a humanidade. Lembrando também que você que gosta do programa, que assiste, pode divulgar, e realmente replicar esses programas, divulgar, porque essa é a nossa intenção, é fazer a doutrina espírita conhecida, estudada realmente como ela foi codificada. Nós devemos esse respeito aí, né, a Allan Kardec, que foi esse missionário, nosso grande abraço, a nossa lembrança, nossa pequena homenagem a esse que foi tão importante para a humanidade quando trouxe esses esclarecimentos de Deus, né? Não são esclarecimentos, não foi o Espiritismo que criou tudo isso, não. O Espiritismo fez o trabalho do microscópio quando descobriu as bactérias, ou do telescópio quando descobriu aí as maravilhas do universo. Não foi o microscópio nem o telescópio que descobriram isso, não. São leis que já existiam, e através da inteligência do homem desenvolvida foram descobertas. Então, essa é a tarefa do Espiritismo, é esclarecer, mostrar para nós, esse foi o objetivo dos Espíritos, mostrar para nós a realidade na qual nós estamos inseridos, num planeta de provas e expiações e nessa grande escola que nós estamos aqui para aprender. Então começamos hoje lembrando aí da data do desencarne de Kardec e vamos lá iniciando para falar dessa maravilha, né, José Manuel, que é a doutrina espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos que vão nos assistir aí no mundo todo e em vários horários. Você esqueceu, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Como está dizendo muito bem aí a Valéria, a respeito da finalidade desse programa,
E eu acho que não tem nenhuma vantagem as pessoas insistirem em viver num mundo microbiano sem conhecer esses micróbios. Logo, o papel do Espiritismo em ampliar o conhecimento do ser humano no planeta Terra para tirar proveito disso, não há um sentido e uma razão das pessoas negarem esse conhecimento. Por quê? Não há por que continuar vivendo em meio a contaminações sem detectá-las para evitá-las. Porque o planeta é um planeta contaminado moralmente. Eu fico às vezes apreciando, observando as passeatas, observando as manifestações que terminam em pancadaria, observando as torcidas organizadas, como nós tivemos agora mortes aí nesse período que nós estivemos reprisando, aquela pancadaria, bordoada, barra de ferro, pau, tiro, e eu fico observando. Realmente, esses bichinhos que foram colocados aqui, humanos, é que fazem a diferença, é que fazem a desgraça disso, mas que também podem fazer a paz e a felicidade. Eu, às vezes, quando também me vejo caminhando num lugar muito bonito, muito lindo, uma natureza exuberante, eu fico pensando, o que faz a diferença dessa natureza belíssima, exuberante, para a tragédia ou para a felicidade, a alegria? São os homens que vão estar naquele cenário exuberante. A gente observa na Europa, onde aqueles campos de batalha, onde morreram milhares e milhares de pessoas, de seres humanos, você hoje, na paz, né, contida aí, ou mantida numa contenção de interesses, então essa paz, entre aspas, você olha aquelas maravilhas exuberantes que antes foram cenário de destruições de centenas de milhares de pessoas. E a gente vê, o que faz a diferença no planeta somos nós. Nós que estamos destruindo o planeta, nós que estamos nos odiando e criando as separações cruéis, as separações de ódio, odiosas, que nós temos no planeta, estimulados basicamente, principalmente pelas religiões, que aí influenciam a política, que influenciam a economia, que influenciam tudo. As religiões estão na base do motivo destrutivo do homem pelo homem. As religiões, elas estimulam o ódio, o rancor, a divisão. Aquela história de amor dentro da cúpula cristã, por exemplo, é mera e pura hipocrisia, como a história de amor e proteção dentro do islamismo e de todas as outras, é uma mera hipocrisia de um modo geral. Porque tem dentro de algumas que a coisa é mais contida pela espiritualização um pouco maior e a humildade imposta também de uma forma mais regulamentar. Como, por exemplo, no hinduísmo, no budismo, agora, por exemplo, cristianismo e islamismo, que são as maiores do mundo, do planeta, a coisa é muito feia e é difícil conciliar, muito difícil conciliar. Nós falamos mais ou menos sobre esses temas no programa anterior, que reprisou 3 semanas a pedidos e por interesses estratégicos e logísticos do que foi tratado nesse programa anterior. Esse programa anterior foi uma consolidação de informações e de posturas diante da doutrina espírita, quando nós abordamos problemas políticos, problemas jurídicos, problemas legislativos, problemas jurídicos, teologicamente, à luz da teologia espírita, da teologia espírita, que é a única teologia que encara face a face a razão em qualquer época da humanidade. É a teologia contida no Livro dos Espíritos. Então aquele programa ele reprisou mais do que o normal, para justamente dar uma mostra do que significa o homem na Terra e qual o papel da doutrina espírita em despertar essa humanidade, que foi tocada em 18 de abril de 1857 pelo surgimento justamente de O Livro dos Espíritos, que, como eu tenho dito, é a consolidação das leis de Deus, a consolidação das leis eternas e imutáveis estabelecidas pela inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Estão aqui. Aqueles que querem ser espíritas não podem sê-lo sem conhecer isso que está aqui.
não podem ser, sob pena de se tornarem irresponsavelmente divulgadores de doutrinas espúrias, de seitas que estão sendo criadas dentro do espiritismo e serem responsabilizados mais tarde por essa irresponsabilidade de estarem se apresentando como espíritas e divulgando o espiritismo, entre aspas, pelo que ouviram falar, mas não estudaram nada sobre o livro dos espíritos, nem sobre o livro dos médiuns. Esse povão que está aí estudando o livro dos médiuns elimina 90% do que é chamado de espírita aí. Mas insistentemente, eu já reprisei isso essa fala minha aqui já é reprise de várias outras, insistentemente, o movimento espírita organizado, patrocinado e comandado pela Federação Espírita Brasileira, eles estimulam essa confusão, eles estimulam essa fraude espírita que é predominante no país, em troco de fama, dinheiro e poder. Só isso. Porque o espiritismo está aqui. E aqui, no livro dos médiuns. O que contraria um dos dois, claro que não pode ser espírita. Pregar, por exemplo, dentro do movimento espírita, a mediunidade e eleger como ídolo o médium católico Francisco Cândido Xavier, seria o mesmo que as igrejas estarem pregando lá e elegendo como ídolo, pregando o livro dos Espíritos e elegendo como ídolo Allan Kardec. Não funciona lá como não funciona o contrário cá, naquilo que chama o movimento espírita. Então é muita irresponsabilidade dessa gente e coragem até, coragem. Você vê um indivíduo ir para a televisão mentir. E mentir às vezes de boa fé, digamos assim, porque ainda não assistiu esse programa aqui. Quando assiste esse aqui e continua mentindo lá, aí é de má fé. Aí é tão corrupto quanto esses políticos aí que estão sendo pegos, mesmo tendo caras de santo. Como o nosso senador aí, Demóstenes Torres, que eu tinha na lista de político honesto, honrado, né? Como tem o Cristóvão Buarque, como tem o Pedro Simão, Zé Agripino, ou pessoas que a gente considera, reputa pessoas de bem, e alguns outros. Mas quando a gente vê, a coisa realmente não é como aparenta ser. Então, da mesma forma como os políticos são corruptos e deturpam a política, religiosos são corruptos e deturpam as suas religiões. Quem leu a Veja dessa semana, viu aqui, publicado lá, nas páginas 90 e 91, a Veja de 28 de março de 2012, vê aqui um título, A Guerra dos Infernos, em que articulações religiosas, pelos seus chefes, lutam contra organizações religiosas, através dos seus chefes e dos seus líderes, e já estão se acusando aqui de que quem faz os milagres são o demônio. Os demônios estão fazendo os milagres lá, e um de lá fala, não, os demônios estão fazendo os milagres cá. Então agora os demônios deles é que já estão fazendo milagres também. Vejam. Eu disse no programa passado, nós não estamos aqui para tirar ninguém de lugar nenhum. Se é o que as pessoas querem e se sentem felizes com isso, fiquem lá. Estão se realizando, não é? Agora nós temos que alertar, existe uma doutrina chamada doutrina espírita, que está no livro dos Espíritos, que essa aqui explica tudo isso. Essa aqui põe a humanidade no rumo. Essa aqui não cria um Deus dos judeus, um Deus dos cristãos, um Deus dos muçulmanos, um Deus dos budistas, não. Essa aqui mostra o único Deus dos infinitos, ou do infinito e dos universos, dos multiversos. Essa doutrina esclarece a respeito desse Deus real, a respeito desse Deus de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa doutrina esclarece. E com esses esclarecimentos, ela também compõe um conteúdo doutrinário de informações, de esclarecimentos que libertam o homem pelo conhecimento da verdade. Não é verdade desse livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos não tem importância o seu título. O importante é o que está aqui dentro. Uma vez determinados irmãos de outras religiões falaram assim, aqui, esse caderninho de arame
Não é nem arame farpado, poderia até ser de arame farpado, para de vez em quando despertar e chamar a atenção. Você está num mundo de dor, você está num mundo de sofrimento, e se você está estudando sobre Deus que é puro amor, por que você não se torna ateu? Se você está estudando um Deus que é puro amor na sua concepção, tem que ser, não poderia ser diferente. Você é espetado para chamar atenção. Por que você acredita nesse Deus? Por que vocês acreditam em Deus? Porque ele permite um tsunami que mata milhões de pessoas, milhares de pessoas? Porque ele admite terremotos que matam milhares de inocentes, crianças, velhos, adultos? Porque ele destruiu Sodoma e Gomorra porque o pecado predominava? Mas e as crianças? Em Sodoma e Gomorra não tinha criança nenhuma? Mas por que morreram também? Então Deus, na sua vingança contra a humanidade, mata de qualquer maneira? Por que você acredita nesse Deus? Uma tragédia como a que aconteceu aqui na Serra, e como eu já citei várias vezes esse exemplo aqui, uma família de 14, morreram 12, e as pessoas ainda aumentaram a fé em Deus. Era para perder a fé em Deus. Porque se Deus sabe tudo, está em toda parte e pode tudo, por que permitiu que as criancinhas morressem nessa tragédia? Os velhinhos, as velhinhas, por que permitiu que todos morressem soterrados? E as pessoas ainda aumentam a fé nesse Deus criado pelos homens, pelas igrejas, esse Deus que nos sustenta, não se sustenta perante a uma simples pergunta: por que o Senhor permitiu? Acreditar nisso. Mas quem quer continuar, continue. Só que essa crença aí de fora das igrejas é uma crença que leva ao desespero. Estão aí os donos da fé se desesperando, aí se matando, se acusando. E não são só de duas religiões, não. Vejam lá também na mesma revista Veja, que é na página 68 e 70, 69 e 70, a Veja do dia 14 de março de 2012, tem também o chefe de outra igreja dizendo aqui a guerra nada santa dos pastores, e diz aqui o líder da igreja tal é acusado, entre outras coisas, de tramar a morte dos outros pastores, dos seus desafetos. É isso que dá. Quando eu falo aqui, olhem para isso e vejam para que prestam as religiões, tem gente que se contorce na poltrona, que diz respeito à fé dos outros. Kardec perguntou aos espíritos aqui, as religiões quais são as religiões que são respeitáveis? Os espíritos mataram a charada quando perguntaram para Jesus qual a oração que devia fazer, e ele ensinou o Pai Nosso, onde lá diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Acabou o problema, esse é o problema de vocês. Perdoem como vocês querem que sejam perdoados. E aqui Kardec perguntou, quais as religiões que devam ser respeitadas? Mataram a charada. Aquelas que fazem homens de bem. Matou a charada. Não disse que era o espiritismo. Só as que fazem homens de bem. Quais são as que estão fazendo? Olhe para isso. Quais são as que estão fazendo? Dr. Norberto Kepp disse, um grande psicanalista e que tem projetos espalhados pelo mundo inteiro, Norberto Kepp disse que 98% da humanidade é gerenciada e comandada pelo mal. Eu aqui digo às vezes mais de 90%, não chego lá não. Eu pensava que fosse os 90%, deixava uma margem de 10%, que em 7 bilhões dariam 70 milhões, é muita gente. Mas eu ficava na minha aí, dando uma margem maior. Mas segundo pesquisas e tal, 98%. Aí eu pergunto para vocês, para que prestam as religiões? Para isso, ó. É para isso. Porque o objetivo não é chegar ao verdadeiro Deus de todos. O objetivo é continuar na exploração do homem pelo homem, no comando, no domínio. Vão todos terminar muito mal. Vão todos terminar muito mal. Mas e qual é a solução para isso? É uma escola. Quem não passar nessa, vai passar na outra. Se não passar na outra, vai passar na outra. E não fiquem aí os fanáticos pensando assim, pois é, mas eu que aceitei Jesus já resolvi o problema. Resolveu nada. Raciocine também sobre isso. Resolveu nada. Vai lá no banco e diz que você agora aceitou Jesus e que você está livre de todos os problemas e não vai pagar aquela dívidazinha sua que está lá, do cheque especial, do cartão de crédito.
tem lá uns 80 e poucos mil reaisinhos, rendendo aí para o banco uns 15% ao mês ou 20%. Vai lá e diz para o gerente: agora eu estou livre, eu aceitei Jesus, é o meu Salvador, e o problema está resultado. Ele vai falar: ó, sim, louvado seja. Ele vai falar pro cidadão, não vai? Ele vai mandar separar a ficha dele com o endereçozinho e tentar uma execução em cima. E tomar os bens dele, se ele tiver, e se não tiver, vai processá-lo até o final e até decretar a sua insolvência civil. O cara passa a não ser mais nada, caçam-lhe até os números de registro. Então vejam se isso resolve o problema. Não adianta se enganar. Não adianta se enganar. Se você está sentindo uma dor do lado direito, ou do lado esquerdo, ou nas costas, procura saber logo o que é isso. Pode ser um câncer. E se os sintomas for de câncer, e se até a biópsia detectar câncer, corre para tratar. Não fica fingindo que a biópsia deu, mas eu tenho muita fé, e isso aí vai ser uma simples gripe, e você vai morrer daqui a alguns meses. Vai perder a chance, vai perder a chance. O espírito não morre. O espírito não tem vida orgânica, biológica. Logo, ele não morre. Nós saímos do corpo. A diferença de um corpo vivo para um corpo morto é que no morto o espírito saiu dali. Você vê lá no caixão, aquela caixa grande, por isso chama caixão, que muita gente não sabe. Uma vez eu falando isso, alguém falou: eu não tinha pensado que é caixão, porque é uma caixa grande. Quando estiver lá esticado naquela caixa grande, você observa, o sujeito às vezes está até mais bonito do que ele era. Tem casos assim, que o falecido fica mais bonito morto do que vivo. Simpático, aquele sorrisozinho nos lábios. Mas cadê ele? Ele não está mais ali. Aquilo foi a vestimenta que ele usou. Ele não está mais ali. Então o espírito não morre. E esse espírito que não morre, que estava ali, se ele levou a vida toda sendo iludido, enganado e aceitando coisas para não raciocinar, porque alguém te diz: você tem que amar a Deus. Mas peraí, por quê? Quem é Deus? O que é Deus? Para quê? Você tem que se perguntar. Tem que ter fé em Jesus. Por quê? Para quê? Você tem que questionar, para você não ser um tolo comandado por tolos para o buraco. Porque na hora que o espírito sair do corpo, esse espírito que estava no corpo enganado vai enfrentar as dificuldades do engano do outro lado. É como você viajar para o Polo Norte e não procurar saber se lá faz frio ou calor. E você leva bermuda, camiseta, shortinho e só boné, vai embora para lá. Quando você chega lá, olha o problema. Você vai enfrentar a temperatura de 40, 50 graus abaixo de zero. Ah, meu Deus, mas por que eu não pensei nisso? Por que eu não estudei isso? Por que eu não aprendi isso? Por que eu não perguntei sobre isso? Você vai passar e vai morrer de frio lá. Como se você for para o deserto do Saara fazer uma visita a alguns poços de petróleo ou procurar cacto, você não vai levar aquelas roupas de esquimó. Você não vai vestido com roupa de esquimó. Então, a vida e a morte é assim. As pessoas às vezes me perguntam: mas Zé Manuel, como é do outro lado? Não se preocupem com isso. É bobagem esses tolos ficarem aí querendo pintar o outro lado. Um palácio do governador, as plantações, as criancinhas brincando com as borboletas. Isso é coisa de igreja do passado. Esse folclore, mitologia. Do outro lado vai ser do jeito que você quiser. Ou seja, do jeito que você merecer. Vai ser exatamente desse jeito. O que não for do jeito que você quiser, não se preocupe. É do jeito que Deus estabeleceu. Eu também, caminhando pelos esses lugares lindos, pela natureza, eu observo as maravilhas das árvores, das montanhas, dos rios, dos lagos, dos pássaros, das borboletas, das nuvens, do céu azul. E eu fico pensando, o Criador disso tudo é realmente maravilhoso, não é? É extraordinariamente de bom gosto. Já observaram na natureza? Olhem para as florestas, olhem para a natureza e escrevam para cá dizendo o que vocês viram que não combinou. Você às vezes vê uma moça bem vestida, mas não combinou. O sapato não combinou com a blusa, com a saia, não combinou com nada. Ou o vestido não está combinando com a pintura dela. Você encontra algumas coisas. O broche às vezes está completamente fora. Isso são as combinações do espírito, da inteligência humana.
Agora olhem a natureza e me digam alguma coisa que a natureza combinou errado, que o Criador combinou errado. Não tem. O verde das florestas, que são em vários tons, combinam perfeitamente com a cor das flores que estão nascendo na época ou em determinadas árvores, perfeitamente. Combina roxo com amarelo, com vermelho, azul e preto, de uma forma que deixa a gente de boca aberta. Então, não se preocupem com o outro lado, façam este lado. Vocês estão aí, e eu também, para nos preocuparmos com este lado. Nós não estamos aqui para cuidar da espiritualidade, nós estamos aqui para cuidar da materialidade, não se escravizando a ela, mas utilizando ela, esta materialidade, para aprimorar nosso senso moral e intelectual. É para isso que nós estamos aqui. Quando nós não estivermos aqui, tivermos deixado essa roupagem, nós estaremos numa outra realidade, que constitui uma outra dimensão em todos os universos da criação que inundam o infinito. E quando estivermos do outro lado, na outra dimensão, nós estaremos também num universo e numa dimensão que foi planejada, arquitetada e efetivada pela mesma inteligência suprema que aqui estabeleceu essas maravilhas que nos encantam pela harmonia, pela paz, pelo processo que, mesmo aparentando destruição, significa transformação, renovação, elaboração em obra cada vez mais aprimorada ao gosto, ao amor, à harmonia, à ética, ao prazer, à felicidade. É bom conhecer isso, é bom conhecer essas ideias, e nós aqui temos toda a moral para passá-las, porque não estamos aqui para explorar nada em nome disso. Não estamos aqui dando nosso endereço, não estamos aqui dando nossa qualificação profissional, dizendo que nós somos especialistas nisso, para que vocês nos procurem depois. Só falta dizer o valor da consulta. Nós não estamos aqui para isso. Quando eu começo aqui com a Valéria, as minhas últimas palavras, antes do início, e não as palavras finais da vida, mas eu digo para ela assim: eles sabem por que nós estamos aqui. Eles, os espíritos superiores, Deus, Jesus, toda essa falange do supra-sumo, do amor, sabe por que nós estamos aqui, porque eles nos enxergam por dentro. E sabem que nós não estamos aqui para faturar nada sob nenhum aspecto. Não somos candidatos a nada, não chamamos vocês para lugar nenhum, aqui não passa endereçozinho nenhum, com 10, 15 atendimentos, reuniões por dia para pregar o amor e para ajudá-lo. Não passa aqui, não vendemos nada, não estamos aqui para ser seguidos, nós estamos aqui só para divulgar e fazê-los conhecer isso aqui, que, como eu estou dizendo, eu acho que vale a pena. E isso aqui é salutar, porque não nos coloca ninguém contra ninguém, nos atribui a responsabilidade que devemos ter para sermos nós esclarecidos, e sendo esclarecidos nós seremos melhores, e sendo melhores nós estaremos contaminando de melhores e melhores ao nosso redor. Esse é o nosso papel. Nós estamos aqui para salvar os outros, salvar da ignorância, do sofrimento, da dor, dos desatinos. Nós estamos aqui para salvar de tudo isso nós próprios, porque só nós podemos fazer isso por nós mesmos. Nunca a nossa mãe, o nosso pai ou o nosso semelhante poderá evoluir por nós. É como emagrecer para o gordo. Só o gordo pode emagrecer por conta própria. Da mesma forma para a alma, só o indivíduo próprio, ele próprio, pode fazer o esforço e as modificações dos seus preconceitos ou dos seus conceitos. A nossa apresentação da doutrina espírita aqui, verdadeira, honesta, fiel ao que os espíritos ditaram e que compõe a doutrina espírita, a nossa função é essa. Vocês conheçam isso, vale a pena. Rompam com os preconceitos, com o medo, rompam. Agora, os que querem continuar encostados, fiquem, não tem problema. Mas se ficarem encostados e forem bons, mudarem o seu comportamento para melhor, para ser humilde, para ser simples, para ser fraterno, honesto, fiquem lá, porque está dando certo.
Se vocês estão conseguindo essas virtudes que eu estou falando, está dando certo. Porque são essas virtudes o grande tesouro da alma, que aqui também não contesta. Então, se você vai atingir o objetivo da humildade, da simplicidade, do conhecimento, da fraternidade, do autocontrole, ótimo. Isso aqui não está excluindo ninguém. Todos, segundo a doutrina espírita, seremos santos. Do traficante, do genocida, do mais cruel dos homens, a perfeição é apenas uma questão de tempo e de caminhar para se chegar ao ponto máximo da evolução, que é permitida pela inteligência suprema, pelas regras da criação. Então nós estamos aqui com esse propósito, com esse objetivo, e eu quero chamar a atenção de vocês. Observem, nós vamos falar outras coisas que a Valéria vai perguntar ali certamente, que nós temos uma série de questionamentos, que eu quero dizer para os internautas que as comunicações de vocês, para as pessoas que telefonam, são muito importantes. Nós às vezes não as nominamos aqui, mas elas nos ajudam a formar a estrutura e o conteúdo desse programa. Nós procuramos sempre respondê-los à luz da doutrina espírita no contexto da nossa apresentação. Quando nós estamos aqui falando sobre determinados temas, nós já estamos resolvendo as dúvidas de determinados internautas a respeito daquilo que comentam, daquilo que mandam para aqui para o nosso programa, e por isso nós queremos agradecê-los muito da participação carinhosa que vocês têm, e muito importante, nós temos que agir, nós não podemos ficar parados. Se nós agirmos, nós vamos ajudar a nossa mudança e a mudança social. Agora, se nós não agirmos, eu volto à pergunta que eu comecei, que deu origem a esse comentário. Para que estão prestando as religiões? Para que estão prestando essa fé que é apresentada lá fora e que está fazendo com que os chefes se degladiem até a morte, como tem aqui? Não sou eu que estou dizendo, eu não estou nem entrando em detalhes, porque isso não nos interessa, mas é uma mostra do que nós já falamos nesse programa há vários anos. Talvez há no mínimo 5 anos, nós viemos argumentando o seguinte: quanto mais as religiões se expõem na mídia, e agora, nunca foi como agora, mais rapidamente eles vão se tornar ridículos, mais rapidamente eles vão demonstrar que não servem realmente para a mudança planetária que nós estamos precisando, e que levam os espertos, os intelectuais, como Sanherres, por exemplo, que eu tenho mostrado aqui, a fazer essa manchete: a religião faz mal ao mundo. E eu comprei semana passada o livro, consegui porque já não tinha no mercado aqui, o livro do Sanherres, que é citado aqui nessa matéria, que é Carta a uma Nação Cristã. Leiam esse livro, é da Companhia das Letras, editora Companhia das Letras. Leiam esse livro. Eu tenho mania de riscar os livros e eu leio muito pouco. Eu leio muito pouco porque não me interessa a leitura. Quando eu leio na primeira página, segunda página, uma série de coisas inúteis, inócuas, ou até na minha concepção erradas, eu não vou ler o resto. Para que eu vou ler o resto? Eu falo até nas minhas palestras, às vezes eu desenho no quadro um livro dessa grossura, de cálculo matemático. Então esse livro dessa grossura foi feito para chegar a uma conclusão lá na última página: x é igual a y vezes infinito, delta, x ponto 34 ao quadrado multiplicado por 87 a 10ª potência e tal, vai chegar lá no final 20. Muito bem, um livro dessa grossura. Mas se você pega esse livro para pesquisar, para analisar, para acompanhar o cálculo, e na segunda página você vê multiplicado lá 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, isso não é multiplicação, 6. 2 vezes 9, 18. Mas e o 1 que foi? E o 2 que foi, que você não puxou? Errou o cálculo. Errou o cálculo. Vale a pena você ler aquele livro, pesquisar aquele desta grossura? Não vale, porque você já sabe que a conclusão está errada. Lá no final, aquele resultado está errado. Então não perca tempo com essas bobagens. Você pega um livro, na primeira linha logo, na segunda linha, você vê lá: quando o pecado entrou no mundo, Adão se desligou de Deus. Não vale a pena ler o resto. Para nós espírita, para quem pensa,
não vale a pena ler o resto. Um livro dessa grossura, não vale a pena ler. Quando você pega um livro que é chamado de livro espírita e você vê lá: Senhor Jesus, outorgaste-nos a inteligência. Quem estuda espiritismo sabe que Jesus não otorgou inteligência a ninguém. Inteligência é o processo evolutivo da criação de Deus. Então Jesus não outorga inteligência a ninguém. Mas você vê lá uma farsante, um espírito farsante, bota isso lá no livro. O camarada que conhece a doutrina espírita, que conhece o livro dos médiuns e o livro dos espíritos, quando ele lê uma tolice dessa, ele não vai ficar bajulando e andando atrás desse espírito que é considerado benfeitor espiritual. Não vai ler aquela bobagem, vai perder tempo com esta bobagem. O livro dos médiuns diz assim: quando eles erram, elimina. Mas eles têm muita coisa boa. Façam a coisa boa que eles falam, mas não o sigam, não o adotem como modelo, porque eles não são modelos, são tão errados quanto você. Dom Bosco, eu não lembro aqui, que dizia: quando um bom conselho vem a ele do diabo, um bom conselho mesmo vindo do diabo deva ser aceito. Isso dizia Dom Bosco, à luz da doutrina católica. Um bom conselho mesmo vindo do diabo deva ser aceito. Mas Dom Bosco não recomendou que se seguisse o diabo. Não. Então, da mesma forma: mas esse livro tem coisa boa. Tem. A coisa boa que tem aqui você pode fazer, não tem problema. Agora, não perca tempo em segui-lo. E tem tanta gente fazendo tanta bobagem em nome do espiritismo, tanta gente como analisando e estudando o pensamento de um benfeitor desse aí, que é charlatão, que é vigarista. Para quê? O que vocês querem com isso? O que vocês querem com isso? Pois bem, é para pensar, é para analisar. Hoje eu estou mais calmo, né? Eu estou fazendo um argumento hoje tranquilo, num outro clima. Raciocínio. E eu sou insuspeito, que eu não vendo nada, não sou candidato a nada, não convido ninguém para lugar nenhum, não estou aqui para ser seguido. Mas eu estou dando essa informação, muito importante para mim, foi muito boa para mim. Quem sabe que poderá ser para alguns de vocês? Aliás, eu tenho certeza que sim, pelos que me encontram na rua, pelos que me telefonam, pelos que nos mandam um e-mail, de como nós mudamos a cabeça. Não foi eu que mudei, foi o argumento que eu passo, que não é meu, é da doutrina espírita. Mas se quiserem um argumento fora de religião, peguem o do filósofo e cientista Sam Harry, comprem o livro Carta a uma Nação Cristã. Ele escreveu isso para os americanos, ele escreveu isso para os Estados Unidos. Carta a uma Nação Cristã. Leiam isso aqui. Leiam, é cientista, não é religioso. Ao contrário, ele diz que a religião faz mal ao mundo. Leiam os argumentos dele, são respeitosos. Não sai atirando, matando todo mundo. Ele faz os questionamentos a uma nação cristã. Por que os cristãos se julgam salvos? Quem disse? Quem disse isso? Qual o argumento para isso? Porque está escrito? Mas está escrito, mas pode estar errado. Como garante que está certo? Foi Deus que escreveu? Prova que foi. Não prova. Então vejam, é uma falange de entendimento cômodo, confortável, para quem não quer se mexer, não quer modificar. É uma loteria da eternidade, criada pela humanidade. A lei não muda, porque a humanidade acha diferente. As regras de Deus são eternas e imutáveis, que é quando foram estabelecidas com perfeição. Então quem te disse que você está salvo? Quem? O livro? Raciocine sobre isso. Porque os muçulmanos também dizem que estão salvos porque seguem Maomé. E por que você vai contestá-los? Contesta, mas eles têm o mesmo argumento e fundamento para contestar o cristianismo. Porque a fé deles está baseada na mesma estrutura que a do cristão, que a do cristianismo. Quem é que disse que Maomé não foi o profeta divino? Quem é que disse que ele não recebeu do anjo Gabriel as informações, a revelação que estabeleceu o Alcorão? Quem é que diz que não? Vocês que são cristãos, né? Mas eles dizem porque são muçulmanos. O hinduísta não aceita porque ele é hinduísta. E quem é que disse que eles não estão certos? Nós, os cristãos, vamos dizer? Então por que você se julga salvo? Baseado em quê? Prova que você está salvo. É uma ilusão.
É uma ilusão. É um boato que se estabeleceu em torno da salvação. É um boato. Quando você parar para raciocinar, vai chegar à conclusão que nós, friburgueses, chegamos aqui no dia da tragédia. Passou, a televisão mostrou do mundo inteiro, até a CNN. Correu um boato na cidade, corre, foge que a represa estourou. Foi um desatino na cidade. A televisão mostrou isso. Pessoas desesperadas, correndo, fugindo, porque a represa estourou. Repórter chorando na rua, repórter de outras cidades, da Globo, do SB, da Record, da Band, que estavam aqui todos, fugindo desesperados, o carro de reportagem, sem saber para onde ia, porque não conhecia bem a cidade, e todos correm que a represa está estourando, que a represa estourou. Olha, eu moro numa parte alta, Friburgo todo mundo mora quase que em parte alta, porque aqui é montanha em cima de montanha. Então eu moro numa parte alta, vi aquele povo subindo pela minha rua, passando, alguns conhecidos falando, foge, sai daí Zé Manuel, que a represa estourou, vem água aí. Eu cheguei a ficar preocupado em princípio, toquei até para Valéria na casa dela, estava todo mundo também apavorado, porque ela mora na Baixada, não é? Não estavam desesperados, todos aquele povo subindo. Eu ainda falei, entra aqui em casa, entra aqui no meu quintal. Não, vamos lá para cima, lá para o sanatório naval, que é lá no que. Eu aí descendo, eu estava na parte de cima da casa, quando eu estou descendo a escada, eu pensei, peraí, represa? Friburgo não tem represa. Uma represa dessa para estourar e inundar Friburgo, nós tínhamos que ser frequentadores dela todos os fins de semana, andando de jet ski, velejando, pescando, nadando. Não existe isso aqui na região. Como? A água ia lá. Mas todos fugiram desesperados. Até os bombeiros, que não eram de Friburgo, até a polícia que estava aqui, que não era de Friburgo, estava fugindo. Estava endossando a população a fugir. Foi boato. Até os eleitos se enganaram. Ou seja, até os friburguenses natos fugiram. Para depois pensar, opa, peraí, aqui não tem represa? Então se não tem represa não pode ter estourado. E a água não sobe, né? Aí disseram assim, foi lá embaixo. Mas outra razão, foge que foi lá embaixo. Mas a água não sobe. Se foi lá embaixo, ela vai para baixo. É o boato sobre Jesus, sobre salvação, sobre Deus, que todo mundo embarca. Para raciocinar. Quando você para raciocinar, o Deus nessa tragédia que eu estou comentando aqui novamente, o Deus dessa tragédia foi um amor? Deve ser elogiado, enaltecido ou deve ser rejeitado? Deve ser rejeitado. Não se pode atribuir isso a Deus como castigo da humanidade. Não, tem que se entender que isso aqui é uma escola. O processo de transformação do próprio planeta, geologicamente falando, vai acontecer sempre, como aconteceu aqui. Uma acomodação, uma arrumação. Quem ainda não pensou nisso, às vezes tem uma casa linda de campo, perto de uma pedra enorme, tamanho de um prédio, mas ela está arredondada, em cima. Pergunte quem botou aquela pedra ali. Da onde ela veio? Ela veio de uma dessas catástrofes. Eu costumo agora, depois da catástrofe, me fiz uma pergunta que eu passo para as pessoas e as pessoas ficam sem resposta. Mas é mesmo. Quem botou aquela terra que está lá em cima da montanha da Catarina, por exemplo, a montanha que nós chamamos aqui, do Imperador, tem florestas lá em cima, no cume da montanha. Quem botou a terra lá para aquela floresta, aquela vegetação surgir? Quem botou a terra lá? Aí você pensa, quem botou a terra lá? O vento? Claro que não. É uma quantidade de terra que deu uma floresta, que nessa chuva escorreu, soltou e desceu e foi destruindo tudo. Mas quem botou a terra lá? Das duas, uma. Ou aquela terra já estava lá há muito tempo, e isso tudo aqui era terra, e ela desceu, e aquela que está lá sobrou, ficou lá, a outra escorregou, ou aquela montanha subiu e levou aquela terra em cima. Em qualquer das duas hipóteses foi uma tragédia. Nós não estávamos aqui na época, a diferença é essa. Mas é a acomodação planetária, geológica. Essa vai acontecer. E nós vamos nos submeter ao que ela provocar,
pela nossa qualificação, nosso enquadramento, nosso nivelamento moral, intelectual. Nós estamos aqui como numa escola, e essa escola em transformação nos atinge. E nós somos submetidos a esse tipo de ação da natureza, porque nós precisamos aprender com isso. São os flagelos destruidores, que aí o Livro dos Espíritos esclarece, que faz com que nós sejamos sacudidos e tenhamos um avanço moral e intelectual que levaríamos séculos se nós não estivéssemos submetidos a um cataclismo desse, natural. É tudo no processo evolutivo, inclusive nós. A doutrina espírita ensina e explica isso. Nós sabemos por que isso acontece e nós não temos a menor dúvida a respeito de Deus, a inteligência suprema, a causa primária do universo. Nós não temos nenhuma dúvida de Deus, justiça suprema, amor supremo. Nós não temos nenhuma dúvida de que o Deus é o único de todos os povos. E nós não temos nenhuma dúvida de que todos os povos, todos os 7 bilhões que estão aqui e os espíritos que estão ao redor e no universo, que ainda para cá virão, serão santos. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Essa dúvida é provocada, ou essa certeza é provocada pela lógica, pelo raciocínio, pela inteligência, e não por livro. O livro diz, cabe a nós raciocinarmos sobre isso. Por isso que o Sanheles pergunta, por que vocês acreditam em Deus? Por que vocês insistem em se dizer salvos? Já pensaram seriamente nisso? Será que nós ou os muçulmanos estamos enganados? Será que nós ou os budistas e hinduístas estamos enganados? Quem? Alguém está enganado nisso. Vejam, essa aqui é uma opção de conhecimento. Valéria Cristine. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já falando dessa maravilha que é a doutrina espírita. Retornamos com o segundo bloco aí do programa e a gente estava aqui comentando sobre tudo isso, sobre a divulgação da doutrina. Hoje, lembrando mais uma vez que dia 31 de março de 1869 foi aí o desencarne de Allan Kardec. Estávamos comentando sobre isso aqui no primeiro bloco. E Zé Manuel, por que, diante disso tudo que nós estávamos aqui conversando, que você estava falando, por que tantos ditos espíritas, cometem tantos equívocos na divulgação da doutrina, se a gente tem aqui, através das obras básicas, uma coisa tão clara e tão verdadeira? É simples de explicar, porque de um modo geral as pessoas que procuram espiritismo são logo induzidas a acreditar nos espíritos, a ler Chico Xavier, que era um católico, foi um católico médium, que escreveu dezenas de livros e que são aí incorporados pela Federação Espírita Brasileira como o ícone, como o best-seller do espiritismo. Não é verdade. Quem estuda livro dos médiuns, livro dos espíritos e livro dos médiuns é espírita, porque vai conhecer o fundamento da doutrina espírita e elimina isso aí. Virou seita, estão surgindo seitas e mais seitas dentro da própria doutrina espírita. Mas por que as pessoas se enganam? Porque elas são induzidas a isso. Ontem mesmo, num outro canal de televisão, foi apresentado, o movimento espírita foi homenageado com um espaço para falar sobre o espiritismo. Antes eu tinha visto do budismo, certo, correto, de acordo com o budismo. E depois o espírita, a chamada para a apresentação espírita já queimava logo, quem conhece o espiritismo, já queimava logo que ia ser coisa séria. Porque a chamada era a seguinte: Kardec para o mundo e Chico Xavier para o Brasil. É uma imoralidade isso. Olha, eu falo isso aqui com toda a convicção. Eu peço que escrevam, se não quiserem vir aqui. Eu abro o programa para que venham aqui argumentar sobre o Francisco Cândido Xavier, grande médium, indubitável e incontestavelmente grande médium, mas que venham aqui argumentar que ele foi espírita. Ele foi espírita. Eu mostrei aqui há pouco tempo o quarto dele. Eu mostrei. O quarto dele tinha um crucifixo na cabeceira da cama. O quarto dele tinha um terço pregado num prego na parede. O quarto dele, ao lado da cama, na mesinha de cabeceira, tinha uma imagem de Nossa Senhora da Abadia. E o homem que dormia ali rezava a Ave Maria todo dia. Como disse o filho dele, que na última reunião que ele esteve no centro, que ele dava consulta e atendia milhares de pessoas como médium, ele veio rezando o tempo todo a Ave Maria para casa.
Ele foi rezando o tempo todo a Ave Maria para cá. Qual é a religião desse homem que dormia nessa cama e que fazia isso? Vocês vão me dizer que é espírita? Por favor, argumentem para cá, porque eu acuso vocês de estarem mentindo, sustentando uma mentira. Quando dizem lá que eu afasto mais gente do espiritismo do que atraio, não é verdade. Mentem de novo. Como dizem lá, quando dizem lá que eu falo mal do Chico Xavier, mentem de novo. Separem as coisas. Eu aqui posso estar atraindo para o espiritismo pessoas lúcidas, conscientes, verdadeiros espíritas. É o nosso papel aqui. Agora vocês estão fazendo um inchaço, como fazem as igrejas, para apresentar curas, consultas espirituais, como fazem os astrólogos. Vocês estão fazendo isso. Estão jogando o espiritismo numa vala comum. A palavra espírita foi criada no Livro dos Espíritos. Logo, ela só é do Livro dos Espíritos. Se a palavra foi criada aqui, espiritismo surgiu aqui, e se aqui dá as normas, como é que vocês podem se dizer espírita lá fora e estarem praticando outras normas com o nome de espiritismo? Estão fazendo seitas. Deem outros nomes, como aquele médium que funcionou com o Chico Xavier, o Valdo Vieira. Quando ele sentiu que não dava, o movimento não estava bom para ele honestamente saiu e fundou a Conscienciologia, fundamentado no espiritismo, com outros acréscimos, mas vejam bem, ele não profanou a doutrina espírita, ele não assumiu o crime ideológico de estar passando com o nome de espiritismo outras coisas, que é o que o pessoal faz. Então o pessoal se engana porque quer. O pessoal se engana porque se encosta para que os espíritos os salvem, para que os espíritos... Tem lugar aí que pergunta ao espírito quanto é que vai cobrar o salgadinho numa festa que vamos fazer? Quanto é que vai cobrar o quibe, o pastel? E o espírito diz, e eles respeitam o espírito. São espíritas isso? Isso chama espírita isso? Não chama. Então, quando deram a oportunidade, foram para lá falar sobre mediunidade, sobre Chico Xavier, perdendo a chance de falar sobre Kardec, sobre o Livro dos Espíritos, porque o resto o pessoal que se vire vai aprender aqui e vai saber fazer a distinção do falso e do verdadeiro. Foram para lá falar de mediunidade. Vamos falar, divulgam, está no jornal, venham estudar o pensamento de Joana de Ângeles. Eu pergunto, conhecem o pensamento de Allan Kardec? Não conhecem? Mas não se dizem espírita? Troquem por favor o nome. Troquem por favor o nome. Arranjem nomes bonitos, não é? Agora vai, ou vai ou racha. Jesus está aqui, Deus está conosco. São nomes, estou sugerindo. Mas não ponham o nome de espírita. Não façam, não prestem esse desserviço à doutrina espírita. Não embarquem nessa da Federação Espírita Brasileira, que falsifica a doutrina espírita. Está lá no artigo 1º, sigam o Rustem. O Rustem foi o cara que, junto na época de Kardec estava fazendo a revelação, os espíritos obsessores contra isso, como hoje continuam aqui, encarnados e desencarnados, contra isso, e pegaram o tal do Rustem, enfiaram na cabeça dele os 4 evangelhos e a federação botou no estatuto para ser divulgado. Esses 4 evangelhos diz que Jesus não teve corpo verdadeiro, Jesus teve corpo fluídico, tudo aquilo que ele fez foi encenação, não sofreu nada, não mamou, não fez xixi, não evacuou. Era um problema que os espíritos resolviam, os espíritos plasmavam essas coisas para enganar Maria. Isso que eu estou falando aqui é altamente imoral, não é? Mas está escrito nesses livros, 4 evangelhos de Rustem, que o pessoal do movimento espírita finge que deixa para lá. Não, está no estatuto da federação, no artigo 1º, parágrafo único, a obrigação dos centros espíritas do movimento espírita divulgar os 4 evangelhos de Rustem. Então, vejam, eu sou honesto, eu estou aqui com toda a moral, abrindo o programa para que venham dizer o contrário, escrevam falando o contrário. Isso dá credibilidade nesse programa. Espiritismo é o que nós passamos aqui. E Valéria, eles se enganam porque querem, eles se enganam porque fingem que não estão vendo. E lamentavelmente tornam-se de má fé quando eles ouvem esse programa, aqui espírita, verdadeiro espírita. Kardec chegou a criar uma carteirinha de espírita professo, para esclarecer isso, porque Kardec foi altamente perseguido. Kardec era um Zé Mané da França na época, em 1857, só arranjou inimizade e problemas. Eram poucos os que aplaudiam e que ficavam na seriedade disso aqui. Tanto que o Rustem surgiu
E hoje, a maioria dos que se dizem espíritas são rustanguistas, porque aplaudem e apoiam a Federação Espírita Brasileira. A maioria mente dizendo que Chico Xavier é espírita e todo mundo aplaude, e a Federação diz, espírita assim, ainda pior, diz que era encarnação de Kardec. Nunca, jamais, em tempo algum. É desonesto isso, é desonesto. E continuam fazendo, Então, tornam-se de má fé. Irresponsavelmente vão para a televisão falar bobagem. Falar, olha, o livro tal, é de fulano de tal. Eles leram o livro e não raciocinaram. Como eles não conhecem isso, pegaram o tal livro e dizem, que maravilha. Tem uma pergunta aí que você não fez, mas quando eu entrei para o Espiritismo, qual foi o livro que eu ganhei? Sabem qual? A Vida no Planeta Marte, de Ramatiz, que é um espírita aí que escreveu coisas loucas. E eu recebi isso no centro, como Mocidade Espírita, que é do movimento da Federação Espírita Brasileira. E pior, eu recebi com uma dedicatória assinada por todos do centro, dizendo assim: José Manuel, seja bem-vindo, que este livro te sirva de guia e modelo. Querem mais? Então, Valéria, está aí explicado o movimento espírita, as pessoas que estão nesses equívocos. E você iria perguntar, isso tem jeito? Claro que tem, porque o Espiritismo prevalece sempre. O Espiritismo é a lei de Deus, o Espiritismo é eterno, o Espiritismo é a verdade consolidada aqui. Se tirar daqui e botar na Bíblia, ela vai para lá. Se tirar de cá e botar para lá, ela vai para onde? A verdade não tem dono, não é desse livro. A verdade é de Deus, está expressa na natureza. Cristine. Bom, estamos terminando o programa aqui, registrando o telefonema da Maria Constância do PLC, dizendo que está aprendendo muito com esse programa e mandando um grande abraço. E a gente agradece a todos vocês que participam ao vivo, que vão nos assistir aí no YouTube. Divulguem realmente a doutrina espírita, porque a grande função, como eu já disse até no programa passado, a grande missão dos espíritos, né, quando vieram revelar aí, e Kardec codificou tudo isso, é o esclarecimento, é a libertação. E Jesus também já dizia, né, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então é pra gente sair da caixa, né, Zé Manuel? Sair do... a caixa colou bem, aquela caixa do sair da caixa. Divulga, principalmente aquele programa passado. Mas olha, a Valerinha estava falando aqui, eu esqueci. Você falou da caixa. Você falou da caixa. Bom, nós estamos terminando. Você tem abraço para mandar hoje? Hoje eu tenho do Jorge Matias, do Gustavo, do Zé Augusto, do México, lá da Casa Sabiá. Eles estão envolvidos pelo Jorge Matias, que adora esse programa. Um grande abraço para todos vocês. Jorge Matias, lá da Casa Sabiá. E também para o Marote, que é um administrador lá do Parque São Clemente, ali no Country Club. O seu Marote gosta muito do programa e gosta muito da natureza. A gente se encanta com todas essas maravilhas que a gente vê lá, não é, seu Marote? Um grande abraço para o senhor, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Até a próxima.